E no programa desta noite, nós vamos conversar com alguém que vem sendo bastante divulgada na imprensa, nas redes sociais, nos últimos tempos, até principalmente na semana passada, por uma decisão judicial. Nós vamos conversar com a cantora gospel, a Tânia, uma das mais aplaudidas da nossa região, e que você vai, a partir de agora, conhecer a história que ela está envolvida através do que ela vai nos contar. Ô, Tânia, você começou a cantar ainda cedo? Com 11 anos de idade. Na sua família já havia alguém que cantava? Meu pai cantava quando era novo. E você nasceu na igreja? Não, me converti com 10 anos. Bem dizer, comecei de criança, na presença do Senhor. Não participei muito do mundo, não, graças a Deus. Agora, você, Tânia, começou cantando com 11 anos e chegou a fazer a sua primeira gravação, o seu primeiro CD, com que idade? Com 21 anos, eu gravei o primeiro CD, titulado Magnífico é o Senhor. E este CD foi gravado, o seu pai que bancou a gravação, a igreja que bancou, ou então já o seu namorado? Não. Foram nós mesmos, meu marido, que tinha conhecimento, o meu falecido marido, que tinha conhecimento com alguns músicos, que viu um talento de Deus em mim e nos ajudou, patrocinou esse CD Magnífico ao Senhor. Você começou a cantar com 11 anos e começou a namorar com que idade? Com o meu falecido marido? Não, o seu primeiro namorado, ele foi um namorado único? Foi. Ah, é? Sim. E vocês começaram a namorar com que idade? Com 17 para 18 anos. E namoramos 4 anos, e casei virgem com ele. É uma coisa que eu gostava muito, queria muito, e depois nos noivamos e casamos, com 20 para 21 anos. Eu completei 21 depois do casamento. Mas vocês se conheceram na igreja, se conheceram na música, me parece que ele também foi radialista, não é isso? Nos conhecemos na igreja. Ele era músico, inclusive foi um ato muito bonito que aconteceu, porque ele conhecia o meu irmão e não me conhecia. Eles iam tocar no casamento do Tim, que inclusive ia casar com uma das primas dele, e por acaso iam tocar junto. Quando eles se comunicaram na igreja, gostou de mim, de conversar comigo, e aí, a partir desse momento, foi que nós nos conhecemos. Ele tocava sax. Eu tinha vontade de tocar sax na época também. E ele me apresentou como músico e, de repente, ele era meu professor de sax. E aí essa relação de música foi caminhando até que chegou o namoro. Isso. Foi ele que conquistou você ou foi você que o conquistou? Foi ele que me conquistou. Aí você estava com o quê? 16 anos? Desculpa. Tinha 16? 17 anos. 17. E ele tinha mais ou menos a mesma idade? 18 anos. 1 ano de diferença só. E nessa época, você, apaixonada pelo saxofone que ele tocava, que era um instrumento, vocês com o mesmo objetivo de cantar, de transmitir a mensagem através da música, essa relação ela foi se aprimorando, ela foi amadurecendo, e aí vocês namoraram por quanto tempo? 4 anos. 4 anos, e na época era um namoro muito santificado. Nós nos dávamos mão e nos beijávamos só, nos abraçávamos, ficava muito perto dos meus pais, porque foi o ensinamento que eu tinha. Não tinha sexo? Não tivemos sexo, só depois do casamento. Nessa época do namoro e do noivado, Levi que você chamava de Levi? De Eliel, eu chamava ele de Eli. De Eli. Nessa época do namoro, o Eli era uma pessoa doce, era uma pessoa carinhosa, educada com você? Ele era amável, sim, uma pessoa muito boa, compartilhava todos os momentos comigo. Antes de ser o meu namorado, ele era meu melhor amigo. E aí vocês se casaram e ficaram casados durante quanto tempo? 15 anos. Tiveram filhos? Não, meu marido não podia ter filhos. Tentamos a inseminação por 3 vezes. Nesses 15 anos de casamento e mais 4 de namoro, né? Sim. Foi um período de felicidade? Sim, claro que nós tivemos alguns momentos difíceis como marido e mulher, como todo mundo tem. Mas, a maioria do tempo, nós nos amamos muito. Nesse período, vocês chegaram em algum momento a se separar, ficaram um período separados ou não?
Sim, nós nos separamos sim, por algum momento, por um motivo que eu sempre gostei das coisas corretas. É complicado dizer algumas coisas, né, para minha própria vida, mas o meu marido se distanciou da presença do Senhor. E ele foi para um caminho que não era para ele ter ido. E aí eu quis separar porque eu não aceitava as coisas que estavam acontecendo. Mas em menos de um mês nós voltamos, porque nós nos amávamos muito e a gente não conseguia ficar longe um do outro. Alguns casais, às vezes, no calor da discussão, o cenário fica um pouco mais complicado. Ele chegava a agredir, chegava a bater em você? Não, ele não me agredia. Ele tinha agressões com palavras, né? Mas, quanto a isso, não leva ao caso, né? Chegava a ameaçar? Não, uma única vez ele disse algumas coisas, sim, mas porque ele estava fora da presença do Senhor, né? Eu dizia que ele estava usado pelo inimigo, e a minha versão é que eu sempre fazia de tudo para orar por ele, e eu dizia que era para ele ficar firme com Deus, para ele deixar a essência dele novamente tomar conta dele, e não esse Eliel. Mas, quanto a isso... Nessa época que, na sua casa, você vivia esse afastamento dele com o Evangelho, ele continuava, mesmo assim, frequentando a igreja? Do portão para fora, ele continuava sendo o mesmo Eliel que as pessoas conheciam? Bem, eu não estava com ele 24 horas. Pelo meu coração e pelo jeito que ele demonstrava, ele estava bem, sim, comigo, com Deus. Nós estávamos marcados até uma turnê para ir para Santa Catarina. Não, mas você me disse que você percebia que ele tinha se afastado do Senhor por alguns atos que ele fazia no passado. Nesse momento que você constatava isso, ele continuava assim mesmo, frequentando a igreja, tocando na banda? Sim, desculpa. Não. Quando ele se afastou, ele ia de vez em quando na igreja, mas ele se reclusava bastante. Sentava do meu lado, daquele jeito normal. Às vezes também nem tomava ceia, nem participava da ceia do Senhor. Tânia, você acha que em algum desses momentos você chegou a ser traída? Olha, teve traição no passado, sim, há muitos anos atrás. E eu perdoei essa traição porque eu amava ele muito. Eu sei que todo homem tem as suas fraquezas, eu não vou julgá-lo de jeito nenhum. Mas essa traição foi perdoada, eu perdoei porque eu amava meu esposo. Eu olhei porque ele se distanciou da presença do Senhor. Ele teve um tempo, a maioria do tempo da vida dele foi dentro da igreja. Ele não tinha participação no mundo. Então, ele não tinha conhecimento do mundo, eu creio que ele tinha vontade de conhecer. E quando ele teve a oportunidade, ele meio que se deixou levar por alguém. Mas eu perdoei meu esposo porque eu amava ele muito. Você nunca o traiu? Nunca o traí. Mesmo nos períodos em que vocês estavam separados, você nunca teve outro homem? De maneira alguma. Quando nós nos separamos, foi pouco tempo, eu fiquei na casa dos meus pais e fiquei orando por ele, porque eu queria que Deus transformasse ele totalmente, porque eu ainda me considerava esposa dele. Tânia, no dia que aconteceu a morte do seu marido, ele estava morando com você ou era uma desses períodos que vocês estavam separados? Não, nós estávamos juntos. Como foi o dia? Nesse dia, como foi? Como assim? Ele saiu pela manhã, você ouviu saindo. Como foi o último momento que você ouviu até a hora que você deu por falta, que ele não voltava? Como foi? Então, isso, aí eu já falei, dei o meu depoimento, cabe a minha advogada estar falando sobre isso. Mas eu não, na última vez que eu ouvi, nós estávamos bem, não tinha problema nenhum, e depois eu fui para a casa do meu pai, passar uns dias lá, porque nós íamos para Santa Catarina, viajar, porque eu tinha uma turnê marcada, e ele disse que era para nós, para a gente se despedir dos pais, para eu me despedir dos meus pais, porque a gente ia ficar um tempo longe. Então, ele falou assim, despeça dos seus pais, para depois a gente ir viajar, ficar em paz. E foi o que eu fiz. Nesses dias, nos últimos dias, antes de ele ser encontrado morto, ele em algum momento disse a você que estava sendo ameaçado, e por algum momento você percebeu que ele estava nervoso, ele estava diferente? Sim, ultimamente, sinceramente, não posso mentir, meu marido andava estranho, sim. Meu marido não andava muito bem, não. Só que eu não posso dizer o que estava acontecendo totalmente, porque eu não sei. Mas ele andava nervoso, sim. Estranho como? Ele andava estranho, preocupado, com a mente meio estranha. Por exemplo, ele assustava quando tocava o telefone, alguém batia na porta?
Mais ou menos assim. Ele perdia o sono durante a madrugada? Isso há muitos anos, ele já não tinha um sono bom, desde o dia em que ele tinha se distanciado da presença do Senhor e, né, talvez tenha feito... Ele tomava algum remédio depressivo? Tomava antidepressivo. E bebia ou não? Não, que eu saiba, não bebia. Usava drogas? Isso eu não posso dizer, eu não conheço, né, o que é uma pessoa usando droga ou não. Mas, pelo meu visto na minha frente, parecer não. Parecia ser uma pessoa normal. Ele era nervoso. Não, agressivo? Com as pessoas da rua, sim. E com você? Comigo ele estava bem. Nos últimos tempos ele estava bem. Mas houve período dele ser, além de mal educado, ameaçador com você? Sim, na época ele foi agressivo, mas é o jeito dele, é a situação que ele... O sangue dele, que era de espanhol. Então, eu creio que ele era assim, pelo jeito, personalidade forte, né? Ô, Tânia, você é uma mulher que perdoa uma traição, é uma mulher que entende que o homem mal educado e até violento tem o sangue espanhol. Que tamanho tem o seu coração para perdoar tanta coisa e não enxergar uma realidade que parece tão clara para todos nós? O meu coração cabe muita coisa boa, porque eu aprendi só coisas boas. Eu aprendi com meu pai e com a minha mãe só a amar. E eu aprendi a amar Jesus. E aprendi a perdoar as pessoas. Por que não perdoar a pessoa que eu mais amava? O meu marido era tudo para mim, Senhor. O meu marido era a minha vida, era meu amigo. Ele me ensinou coisas que eu não tenho vergonha de dizer, eu só tenho tamanho. Eu fui muito inocente na minha vida. Eu acreditava em todo mundo, acreditava em contos de fada. Tanto que eu quis casar virgem porque eu tinha esse sonho, né? Então, eu acreditava em todo mundo. As pessoas sempre são abusadas, né, de maltratar a gente quando a gente é uma pessoa do bem. Eu não tenho maldade no meu coração, nunca tive, nunca vou ter. O que eu posso dizer é que eu sou uma pessoa de Deus, sou uma pessoa que leva o Evangelho. A minha maior alegria é ajudar as pessoas, a minha maior alegria é falar do amor de Deus, é saber que uma pessoa está sendo abençoada pelos louvores que saem do meu lábio, não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Eu gosto de saber que as pessoas estão sendo abençoadas por isso. Ô, Tânia, você é acusada de ter mandado matar seu marido? Fui acusada de ter mandado matar meu marido. Você teria coragem? Jamais, em nome de Jesus, jamais. Ele merecia morrer? Ninguém merece morrer. Por pior que seja uma pessoa, que no caso dele, para mim, pode todo mundo falar mal dele, que muita gente fala, que ele era agressivo. Tem pastores que falou que tomou tapa no rosto por causa que ele deu no rosto do pastor. Eu ouvi coisas horríveis depois que ele morreu e disse que era para parar de falar, porque, embora meu marido podia ter todos os defeitos, mas ele era o meu marido, eu amava ele. E eu não tinha jamais coragem de fazer isso com ele, nem com ninguém, e eu não fiz. Ele não foi simplesmente assassinado, né? O assassinato dele teve requintes de perversidade. Por que ele era tão odiado? Você tem ideia? Porque no passado houve esse comentário que ele saiu da guarda e cometeu alguns crimes ilícitos, cometeu algumas coisas ilícitas. E eu creio que dentro desse tempo todo teve algumas desavenças entre as pessoas que ele estava envolvido. E eu creio, posso pensar que tem alguma coisa aí. Eu não posso afirmar e nem dizer quem são, porque eu não sei, eu não posso dizer. Gostaria muito de saber também, porque eu já estou cansada. Eu preciso ter minha vida de volta, eu preciso ter paz. Eu tenho medo, sabe, de alguém fazer maldade com minha família. Minha mãe é uma pessoa de Deus. O meu pai também, ele não é cristão, são separados, mas são muito amigos. E eu só quero ser feliz de novo, tentar reatar minha vida com Deus, com as pessoas. E é só isso que eu posso dizer. Eu sou uma pessoa inocente. Queira as pessoas acreditar ou não. As pessoas que me conhecem em Piracicaba desde criança, sabe de onde eu vim,
sabe qual que é o meu propósito diante da sociedade, das pessoas. A minha vida só foi ajudar, partilhar a bênção com as pessoas, falar de Jesus. Eu sou uma pessoa simples, mas eu amo falar de Jesus. Se tu ficar aqui 2 horas, eu vou falar somente de Jesus, porque é o que eu sei fazer. Eu sei louvar a Deus, adorar Ele e falar de Deus. Eu não sei fazer maldade, jamais. Em nome de Jesus, acredite, eu não tenho coragem de fazer maldade a ninguém, quanto mais a pessoa que eu mais amava. Eu preciso de ajuda de todo mundo. Eu preciso de compreensão. Eu preciso de uma chance para provar que eu sou inocente. E eu sou. Acredite ou não, Deus vai ser justo comigo e vai provar a minha inocência. O nome dele vai ser glorificado porque eu sou inocente. Tânia, teve o momento da morte, teve o momento da suspeita caindo sobre você, teve o momento da condenação e você teve os dias na prisão. Como é que foi ficar na prisão sendo inocente? Ser presa é difícil só em ser presa. Mas o pior não é ser presa, é ser presa sendo acusada de algo que você não fez. É muito difícil. Só que o que eu fiz, no momento em que eu pisei lá dentro, eu fui algemada as mãos e os pés. Eu olhei as algemas dos meus pés e das minhas mãos. Eu disse, Senhor Jesus, tu sofreu tudo isso, né? O Senhor foi algemado, o Senhor foi cuspido, o Senhor foi maltratado, sem dever nada. Então, eu não sou melhor que tu. E eu sei que o Senhor vai provar a minha inocência. E aí, a hora que eu pisei o pé lá dentro, eu falei, Senhor, esteja na minha frente. O Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito na vida de cada um. Até nas maldições, tu transforma em bênção. E eu creio que eu vou pisar aqui, vai ser por pouco tempo, e o tempo que eu estiver aqui, eu vou fazer a tua obra, que é louvar teu nome e pregar teu evangelho. E ganhei 45 almas para Jesus naquele lugar, eu fiz a minha parte como cristã, fui respeitada por todos, fui respeitada pelas polícias, não cometi nenhum mau comportamento. Eu tinha um curso de comunicação lá, porque eu fazia aula de comunicação e relações humanas com o professor Mauro Pereira Viana, aqui em Piracicaba. Estava para terminar o curso agora, no final do ano, me formar. E eu estava tão triste, porque eu não estava terminando o curso aqui fora, quando disseram que tinha um curso lá, que é o curso PET, que é um curso de comunicação. Eu, de imediato, coloquei o meu nome. Falei, pelo menos eu vou distrair um pouco a minha mente. E aí eu comecei a fazer o curso lá, foi muito bom. Aproveitei e escrevi 2 memorários também, né, porque é para o bem. E foi o que eu fiz. Eu procurei tentar viver o momento que eu estava lá da melhor forma possível, mesmo numa situação difícil. Você tem esperança que vai conseguir provar que não foi você que mandou matar seu marido? Eu tenho esperança na justiça do Senhor, que Ele vai fazer o impossível para poder provar a minha inocência, sim, com certeza. Nesse momento que você está passando, a sua igreja, a igreja onde você se converteu e onde você viveu, está amparando você ou lhe deu as costas? Então, no momento agora eu não sei como está, porque eu acabei de sair da prisão, não sei, mas presumo que sim, que algumas pessoas já recebi visita na minha casa, do pastor Álvaro, da Assembleia de Deus da Missão, que foi meu primeiro pastor, de alguns outros presbíteros da igreja, irmãos que estavam fazendo campanha no monte por mim. Eu recebi algumas visitas, sim. Então, com certeza, eles estão apoiando, com certeza. Olha, para o repórter, assim, impressiona a firmeza com que você traz as suas ideias, a firmeza com que você garante não ter nenhuma participação. Eu creio que o telespectador, naturalmente, cada um vai tirar o seu juízo, a sua opinião, mas a mim impressiona bastante a firmeza que você tem em dizer que não tem nada com isso, não tem nada com o crime e que vai lutar até o final. Com certeza, vou lutar até o final e todos vão ver a glória de Deus ser manifesta na minha vida. E se tem pessoas que ficaram tristes com essa situação, que até... Uma coisa assim, eu vou dizer, de repente você falou, eu não vou servir mais a Deus, porque a irmã Tânia fez isso, nossa, o mundo está acabando mesmo, né? Eu vou dizer para você, meu amigo e minha amiga, acredite
que o Senhor Jesus tem um propósito na vida de cada um. Ele não ia dar uma cruz para mim que eu não pudesse carregar. Então, com certeza, vai ser provada a minha inocência. E se você era firme com Deus, você vai se afirmar mais, porque você vai ver a glória de Deus na minha vida e na vida daqueles que acreditam em mim também vão ser abençoados. Eu vou fazer a última pergunta e depois vou te fazer um pedido, pode? Sim, pode. A última pergunta é se 15 anos de casamento, vários anos de namoro, naturalmente houve uma aproximação, uma afinidade entre as famílias. Após a morte do seu marido, você ainda tem contato com a família dele? Não tenho mais. Assim, acredite, eu amo muito meu sogro e minha sogra. Fiquei muito triste, sabe? Porque eu creio que eles foram induzidos a acreditar numa situação dessa. Eles acham que você que mandou matar? No começo, eles foram induzidos a acreditar, é o que eu posso dizer. Na mente dele, eu não posso entrar, só Deus, né? Que só Deus é onisciente. Eles foram induzidos a acreditar por algumas pessoas, que eu não quero citar aqui. Mas eu amo meu sogro e minha sogra. Eles sabem que não fui eu. Eu quero terminar, então, com um pedido. Você falou que na prisão você evangelizou, não é? Você mostrou durante toda a entrevista essa sua fé inabalável. Então, eu quero pedir para você fazer um pedacinho de uma capela, de uma música sua, para a gente terminar a entrevista. Sim. Estou um pouco trêmula, ansiosa. É uma honra poder adorar o Senhor e dar uma pequena pala de um louvor para a glória de Deus para vocês. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. A doutora Renata é advogada do caso da cantora gospel que você acompanhou até agora, a Tânia, conversando conosco. Doutora, em que pé está o processo? Conta para o telespectador quais são os próximos passos disso aí. Bom, o processo acabou de chegar ao fórum, né? A Tânia ainda não foi pronunciada. Houve apenas um pedido de prisão preventiva dela, oriundo da delegacia, né? Com o relatório do inquérito policial, que acabou sendo acatado tanto pelo Ministério Público quanto pela juíza responsável em São Pedro. Né? O processo está bem no início, ainda haverá uma gama de situações para acontecer no decorrer do processo, até que se chegue, eventualmente, a um tribunal do júri. A gente espera que isso nem chegue a acontecer, dadas as circunstâncias do processo. Mas há algum perigo dela voltar a ser presa nesse período? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Não existe fundamentação para que haja a prisão da Tânia, tanto que ela foi colocada em liberdade em tempo recorde. Né? A prisão foi considerada injusta em tempo recorde. Ela tem esperança, ela acredita que ela não será condenada, porque ela garante que ela é inocente. Diante das provas que existem no processo, a senhora, como advogada, acredita que é possível que ela seja inocentada? Existem provas robustas, provas fortes, que determinam que ela é a mandante ou não? Não. Com relação à Tânia, não existem provas robustas de que ela seja realmente culpada. Eu acredito que ela fortes indícios de inocência
E, na realidade, a condução da investigação partiu apenas de uma linha de raciocínio da esposa ser a mandante, mas deixou de considerar uma vasta gama de provas que tem no processo do envolvimento, infelizmente, do envolvimento do Eliel com crimes, né? Uma gama muito grande de crimes. A senhora entende que o inquérito poderia ter sido melhor formatado? Acho que deveria ter seguido essa outra linha de investigação, do envolvimento dele com crimes, crimes assim, em nível nacional, né, não eram restritos só à região de Piracicaba, é uma gama muito grande, que deixou-se de apurar. Então, podem haver outras situações que possa ter acarretado a morte, né, de uma situação gravíssima dele, e que deixou-se de apurar para partir só para a esposa, para a tese de que seria a esposa a mandante.